Oi pessoal, Namastê, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre mitologia hindu. Nós vamos falar sobre Ganesha, a divindade que tem corpo de homem, cabeça de elefante. Eu vou contar para vocês no vídeo a lenda de Ganesha e vou também mostrar uma estátua que eu tenho aqui em casa. Através dessa estátua eu vou mostrar para vocês alguns atributos da divindade. Mas antes de falar sobre isso, eu queria tirar um mal-entendido sobre o hinduísmo. O hinduísmo ele não acredita em Deus. Então, nas tradições ocidentais, judaico-cristã e islâmica, existe a figura de um Deus externo, um Deus com vontade própria, um Deus que pode fazer coisas por nós, para nós, contra nós. Para o hinduísmo isso não faz sentido. Para o hinduísmo nada é externo, tudo é uma coisa só. Então eu, vocês, os animais, as árvores, todos nós somos partes de uma mesma unidade. E existe uma dicotomia fundamental entre matéria e espírito. Então, essa unidade ela é composta de matéria e espírito. Então, a matéria, por um lado, se degrada e o espírito evolui. Então, isso é bastante importante para vocês, para a gente entender o significado do Ganesha. Então, essas divindades todas, apesar delas terem formas antropomórficas, de terem forma de homem, de mulher, não se acredita que elas sejam realmente deuses externos, sejam pessoas. Ela só tem essas formas para corporificação, mas esses deuses, essas divindades são metáforas de forças, de energias da natureza. Então, o Ganesha, por exemplo, ele é a metáfora do espírito e ele é filho de Shiva. Shiva é o deus da destruição. Shiva é o grande yogi. Shiva é venerado por todo mundo que faz yoga. Ele é o primeiro yogi, ele é o pai do yoga. E ele, ao mesmo tempo, é o deus da destruição. Isso é um símbolo, é o símbolo da evolução, porque quem provoca a destruição é o tempo. O tempo destrói coisas antigas para construir coisas novas. E nessa dicotomia entre matéria e espírito, a matéria, ao longo do tempo, ela se degrada. Então, ela se degrada e vai se transformando em outras coisas. E o espírito, ele evolui. Então, eu, por exemplo, eu tenho corpo e espírito. Então, ao longo do tempo, o meu corpo ele vai se degradando, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo vida. O espírito não, o espírito ele vai evoluindo. Então, isso é só para vocês terem uma noção básica para eu poder depois explicar os atributos do Ganesha. O que significa Ganesha? É a junção de duas palavras do sânscrito, Gana, que é multidão, Isha, senhor, então é o senhor das multidões. E, bom, vou contar um pouco da lenda então. Shiva, deus da destruição, tinha uma esposa chamada Parvati. E Shiva gostava muito de sair para meditar. Então uma vez ele saiu, ficou muito tempo fora meditando, e Parvati ficou muito sozinha, solitária. Ela queria uma companhia. Então ela juntou a poeira da casa dela e da poeira da casa ela fez um filho, deu o nome de Ganesha. Ela pediu que o filho cuidasse da casa para ela, que ele não deixasse ninguém entrar, ninguém ameaçar a casa. Por isso que até hoje na Índia, a maioria das casas tem uma estatuazinha de Ganesha na porta de casa. Essa estatuazinha é um pedido para que o Deus ele proteja a casa de energias invasoras. E, bom, assim fez o Ganesha, ele ficava cuidando da casa e um dia, na ausência da Parvati, chega o Shiva de volta para casa e o Ganesha não deixou o Shiva entrar. Como o Shiva era o deus da destruição, com os olhos dele ele cortou fora a cabeça do filho, sem saber que era filho dele. Bom, a Parvati então depois chegou, viu aquela cena e contou para o Shiva que aquela criança era filho dele e o Shiva ficou desesperado. Então ele prometeu que ele iria em busca de alguma criatura que estivesse dormindo com a cabeça voltada para o norte.
E a primeira criatura que ele pegasse com a cabeça voltada para o norte, ele cortaria a cabeça, traria e colocaria no lugar do corpo do filho. Bom, a primeira criatura que ele achou foi um elefante, então ele cortou a cabeça do coitado do elefante e colocou no corpo do filho. E deu vida ao filho. E os outros deuses se compadeceram, né? o Brahma e o Vishnu, e todos eles juntos deram a esse filho, ao Ganesha, uma inteligência extraordinária e poderes especiais. Então, diz a lenda que foi o próprio Ganesha que escreveu o Mahabharata, que é o maior épico da humanidade. Bom, essa é a lenda. Ela é cheia de metáforas. Eu não sei explicar todas as metáforas, mas eu vou explicar bastante, vou falar bastante sobre os atributos do Deus Ganesha quando eu mostrar a estátua para vocês. Bom, pessoal, essa aqui é a estátua do Ganesha que eu tenho aqui em casa. Eu não sei quantos anos tem essa estátua. Eu imagino que ela tenha já uns 50, 60 anos. É uma estátua muito bonita. Então, como vocês podem ver, o Ganesha ele tem um corpo de homem e cabeça de elefante. E aí eu vou mostrar alguns atributos interessantes aqui para vocês. O primeiro atributo é esse tridente aqui. O tridente, eu tenho alunos de yoga que têm muito medo do tridente porque acham que é alguma coisa relacionada ao diabo e tal. Então o que é importante entender é que a tradição judaico-cristã inventou o diabo, né? E colocou nele atributos de religiões antigas para que as pessoas tivessem medo dessas religiões. Então eles pegaram o tridente do Poseidon, da mitologia grega, que é o Netuno da mitologia romana, e colocaram nas mãos do diabo. Então as pessoas têm muito medo. Mas o tridente aqui do Ganesha, ele representa o Trimurti. Trimurti são os 3 grandes deuses do hinduísmo: o Shiva, o Vishnu e o Brahma. O Brahma é o deus que criou o mundo, o Vishnu é o deus da manutenção e o Shiva, deus da destruição. Outro atributo interessante, que todo mundo tem bastante medo, é a svastika. Svastika significa auspicioso. É um símbolo que tem 3.000 anos ou um pouco mais. E, infelizmente, foi usado pelo Hitler para fazer propaganda, né, para simbolizar o nazismo. Por quê? Porque os hindus, a população que vivia na Índia 3.000, 4.000 anos atrás, eram os arianos, que é justamente o povo que o Hitler dizia que era o povo que devia sobreviver na Terra e tudo mais. Então ele queria pegar um símbolo desse povo ariano e aí ele pegou a svastika. Então svastika significa auspicioso e significa um movimento de evolução. Então você tem um centro e um vórtice que vai girando e vai fazendo esses braços aqui, né? Então esses braços significam que quando você evolui, você não consegue voltar, involuir, né? Então a evolução é sempre para frente, nunca para trás. Infelizmente, um símbolo que foi usado pelo Hitler e associado ao nazismo. Mas em várias estátuas do Ganesha vocês vão encontrar a svastika. Essa aqui é uma flor de lótus, então toda divindade ela pisa na flor de lótus, ela não pisa na terra, porque a flor de lótus ela simboliza evolução espiritual. A flor de lótus ela nasce no lodo e ela atravessa o pântano e aí a flor se abre fora do lodo e pura, né, sem nenhuma mancha do lodo, significando a nossa evolução. Nós nascemos de algo mais material e a gente evolui espiritualmente. Um outro símbolo interessante é o ratinho. Toda estátua de Ganesha vai ter um ratinho, né? Lembra que eu falei da dicotomia entre matéria e espírito? Pois é. O rato simboliza a nossa mente. A nossa mente ela faz parte da matéria. E assim como o rato, a nossa mente ela é inquieta, ela não para e ela é medrosa, né? O rato é muito medroso. Se você se mexer, o rato sai correndo. Então a nossa mente ela é inquieta e medrosa. Mas em toda a estátua de Ganesha, o rato ele está olhando para o Ganesha. E o Ganesha ele simboliza o espírito, o nosso espírito. Por que isso, né? Porque na meditação, a nossa mente inquieta, ela passa a contemplar o nosso espírito. E aí ela fica
Assim como esse ratinho está na estátua, ele fica em êxtase, olhando para o espírito, num êxtase calmo, tranquilo, feliz. Então é isso que acontece na meditação. A nossa mente, que é inquieta, que é medrosa, ela olha para o nosso espírito, ela fica contemplando o espírito e ela adquire paz, tranquilidade, segurança. Outro símbolo aqui é a cobra, a serpente. A serpente, ela representa a nossa energia vital, a Kundalini. Kundalini, ela fica adormecida na nossa base da espinha e conforme nós evoluímos, ela vai subindo em direção ao alto. Outro símbolo dessa estátua é o Abhaya. Abhaya é um mudra, é uma imposição de mão que serve para dizer que ele está nos protegendo. Então, essa estátua diz que o Ganesha está nos protegendo. Aqui nós temos um machadinho, que significa que nós estamos cortando o vínculo com a matéria. E aqui desse lado, deveria ter um laço, que significa o contrário, que nós estamos nos ligando ao espírito. Então aqui poderia ser um laço ou poderia ser também uma flor de lótus. E a última coisa que eu queria mostrar nessa estátua é a barriga do Ganesha. O Ganesha, ele sempre tem uma barriga muito grande, simbolizando que ele consegue digerir o mundo todo, ele consegue digerir o bem e o mal. Isso é bastante interessante, porque a alma ela é maior se dentro da alma cabem mais coisas. Então existe uma filósofa chamada Viviane Mosé, não sei se vocês conhecem, ela fala bastante sobre isso. Ela diz que o mundo ele é feito de contradições, e quando nós não aceitamos as contradições, nós somos infelizes, nossa alma é pequena. Então, quando nós deixamos uma contradição entrar na nossa alma, essa contradição ela rasga a nossa alma e faz com que a nossa alma fique maior. E aí, aceitando mais contradição, cabendo mais contradição na nossa alma, nós evoluímos, nossa alma fica maior. Então, é bem interessante, tem bastante a ver com essa estátua do Ganesha. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um like, sigam nossa página, mandem para os amigos. Até a próxima. Namastê.